os florais também já são muito aceitos, assim, porque hoje tem as práticas integrativas que foram assimiladas pelo SUS, tem toda a normatização, né, e a portaria que acolhe e reconhece várias práticas dessas de bem-estar, reconhece a Uhum. felicidade como uma prática integrante também da saúde e reconhece algumas dessas terapias, né? E o floral, apesar de não ter o nome mesmo terapia com florais de Bach, ele está lá reconhecido como as terapias com as plantas, também reconhecido como uma das práticas para a saúde. Eu queria ter lembrado disso na semana passada e acabou passando. Ainda E, está em tempo. e aí eu quis trazer hoje. É aceito, né, faz parte das práticas do SUS, é Do reconhecido pelo SUS. Ministério da Saúde e faz parte aí também das terapias que podem ser utilizadas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, assim, tendo Uhum. já o reconhecimento de como essas terapias de uma forma geral e as terapias com florais de Bach nos auxiliam e fazem parte da nossa saúde, né? Elas vêm para ajudar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida também. E aí eu Isso. lembrei disso e pensei, vou ter que levar isso. No Rio de Janeiro, eu lembro que já estava sendo utilizado no SUS. Eu não sei em Brasília. Eu nunca tive notícia aqui sobre em relação a isso. Como o SUS é uma coisa federal, né? Eu Aham. acredito que seja o Brasil inteiro. Mas eu É, lembro que no Rio era uma coisa muito bem aceita, muito bem adotada e, e muito bem-vinda por todos, né? Não... sim, tem alguns hospitais agora aqui em Brasília, eu não sei dizer quais, mas o reconhecimento dessas práticas, o próprio reiki é aplicado em alguns hospitais. Reiki é hospital de base. No hospital de É, base. sim, Então, assim, o sim. reconhecimento de como essas terapias também vêm, né, para o nosso bem-estar. E eu acho muito interessante estar lá na, na formação dessa cartilha, desse manual, que todas essas práticas compõem a nossa saúde. Então, aí a gente Uhum. volta para uma coisa que o Dr. Bach falava, né, que é do nosso estado sutil, do nosso estado mental, afetar e constituir a nossa saúde Uhum. e de como isso hoje começa a ser reconhecido, né? Começa a ser integrado também como uma prática importante. Isso. Vamos ainda avançar mais, né, Dani? Vamos avançar mais, Vamos mas eu acho avançar já. mais. E na Organização Mundial de Saúde também tem no seu manual reconhecimento dessas práticas. E os Isso. próprios florais, da gente poder introduzindo isso também para a saúde e bem-estar. Eu dei palestras, te falei na última sessão, ou na última sessão, na última live, a gente falou aqui. Eu dei palestras nas escolas públicas de Taguatinga, aí acho que uma de Samambaia, né? Mas eles não deixam a gente acessar os pais, que Ah, era o meu objetivo para poder ir para as crianças. Ainda tenho receio, tipo, como é que isso funciona? A gente pode dar isso para as crianças mesmo, sabe? sim. No La Salle aqui de Águas Claras também tinha a coordenadora de lá era bem receptiva, já tinha feito uso dos florais, ficou super empolgada de eu entrar lá com os florais e tal. O diretor barrou. Agora eu acho engraçado, Ritalina ninguém barra, né? Que pena. E tinham crianças que tomavam Ritalina e a coordenadora estava preocupada com isso, com a quantidade de crianças que vinham tomando Ritalina, né? E o floral, que é uma coisa natural. Aí hoje eu escutei a Jolie. Aí, Jolie tá dando oi também. Ela fica. Parece que ela sabe a hora que começa e ela quer participar. Então eu consegui levar esse conhecimento para os professores e tudo foi bem legal, mas eu não consegui acessar os pais. Eles têm uma barreirinha, Uma assim, resistência, né? ainda tem uma resistência. Por isso que eu falo, a gente ainda vai avançar bastante. Mas só o fato assim de estar no SUS, né, de passar para a população mesmo. E o que eu acho muito interessante a gente, nós terapeutas florais, chegarem com essa informação para as pessoas, né? Tá aqui fazendo uma live para explicar para as pessoas o que é floral, como é que eles agem, né? E quais os benefícios que podem trazer para a nossa vida emocional. Então, e como isso Então, afeta a nossa. propagar isso é muito importante.
Eu acho que às vezes é isso, a falta de conhecimento mesmo, né? De Conhecimento. saber do que Uhum. se trata. E por isso que... Isso. E aí quando eu vejo esse reconhecimento também nessas portarias que são as normativas do Ministério da Saúde aqui no Brasil e a Organização Mundial de Saúde também no seu manual, eles têm, né, um planejamento e as recomendações que eles fazem para os países de se atentar para essas práticas integrativas e como vai reforçando isso, né? E aí, Uhum. talvez as pessoas também poderem saber disso e saberem que isso faz parte da saúde, que a gente Uhum. poder utilizar os florais, por exemplo, faz parte da saúde, faz parte da gente estar bem. Exatamente. Isso. Inclusive porque tem muita gente que chega no hospital com sintomas físicos, mas que é de fundo emocional. Emocional, E aí os florais são bem eficientes. Então, que era o que o Dr. Bar falava, que a gente comentou semana passada, né? Que surge, até que assim, que a gente causa, a gente trata a emoção, trata a pessoa e não a doença. Porque às vezes a mesma Uhum. doença, a causa é outra. Então, verificar qual é a causa emocional que está gerando muitas vezes aquele resultado físico, né? Isso. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Gente, todo mundo que chegou, muito bem, sejam muito bem-vindos. A Linda disse, amo manipular florais. Que bom. A Linda Que hoje é bom, Linda. farmacêutica, né, a Linda hoje? Ai, que ótimo. Faz um trabalho também muito bonito. Sejam bem-vindos todos que chegaram aí. E a Thaís, nossa, que legal, não sabia desse reconhecimento do SUS, tem esse reconhecimento, sim. Então vamos começar, Dani, você quer qual grupo Eu pra pensei a gente gente... começar no medo. O que, é que você acha? No grupo do medo. Ah, pode ser, tá E só um aqui faltou hoje. um. Faltou um da Dani, É, grupo do medo, que é o e Red aí, Shield. isso. Quem não estava na live passada, né? A gente estava comentando sobre os grupos, porque o baile dividia os florais em grupos. E aí temos o grupo das incertezas, das influências externas, da falta de interesse no momento, da solidão, do medo, do cuidado excessivo e do desalento. É isso, Dani? Isso, são 7 grupos, né? E, e aí a gente vai falando sobre as essências e vocês vão tentando identificar em vocês um pouco daquilo. Pode ser situacional e pode ser a sua essência, né? Aquela coisa que você que vai com você pela vida, é o seu jeito, é a sua forma de lidar com as coisas e seria uma essência que você teria que tomar o resto da vida para você poder acionar o positivo dela, para você lidar com aquilo de uma forma bem mais suave. E tem os florais situacionais, que são aqueles devido à situação que você passou. A Dani até trouxe um manipuladinho dela, né? Que é as gotinhas que a gente toma, faz uma formulazinha com aquilo que a gente está precisando, ela faz para o período. E, e aí ela vai tomando assim de acordo com a necessidade dela, né? Floral não é contraindicado, não tem contraindicação, é uma flor, são à base de flores, não causam nenhum mal à saúde, nunca vi dizer ninguém que teve algum problema por causa dos florais. E é isso. E é bom a gente buscar uma terapia, porque o terapeuta vai identificar, através da entrevista, através das imagens, ou seja lá como o terapeuta floral trabalha. Tem uns que trabalham com pêndulos, tem uns que trabalham com os vidrinhos, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar. A Dani disse que trabalha com as imagens também, eu trabalho com as imagens, e aí a gente, através das imagens, pode complementar a nossa entrevista, né? Pode já conversar com a pessoa, por que ela escolheu aquele floral e já faz todo um diagnóstico mesmo emocional diante daquilo que a pessoa está trazendo para a gente. Aí a gente monta a formulazinha da pessoa, que ela vai tomar ali por um tempo. Pode ter, no meu caso, né, pode ter uma consulta por mês, pode ter uma consulta a cada 3 meses. Quando você sentir necessidade de mudar a sua fórmula, sugerir novas coisas, a gente pode rever a fórmula. É isso. Ainda Quer mais falar quando alguma é coisa? essa fase, né, de situacional, assim, que eu acho que a gente pode ir tendo Isso, mudança, precisa. né? Vai Isso. precisando ajustar.
E às vezes até quando é uma característica já da pessoa, às vezes uma essência pode ficar na fórmula ali, quando é uma característica já Uhum, né, da pessoa, mais as fórmulas da situação do momento, né? uhum. Vânia está dizendo aqui que ela tem medo de defunto. Eu Ah, acho que é Aspen. Você acha que é o isso, quê? eu acho que é mimos, que é o medo Porque de ela morte. fala o que que é, né? É Que porque ela eu tenho sabe qual é o impressão. medo. Isso, eu tenho impressão de ser Aspen porque é uma coisa meio desconhecida, assim, sabe? Então, Pode algumas ser, pessoas né? Como trabalham como também. Aspen, é uma coisa Mas aí não que entra uma palpável, sei lá. questão que você falou agora, né? Na entrevista também, que a gente vai poder entender É que a de gente onde vem vai esse medo, para saber se identificando. vai ser um medo mimulus ou se vai ser um medo aspen. Medo Aspen. Uhum. Se é algo E o maior ou se medo é de mais pequeno. hoje é essa lindeza aqui, ó. Ah, eu acho ele lindo. Nem parece medo, né? Nem parece. Gente, na hora Red do medo, acho que Chestnut. tá passando. Vocês vão ouvir uma musiquinha, acho que tá passando aqui o caminhãozinho da Coca-Cola. Vocês Eu não vão ouvir uma escutei, não. musiquinha no fundo. Mas pra ver que não precisa tanto medo, né? Pra ver que é Isso. um pouquinho. Não é poltergeist, né? Não, não é. Ai, O essa que que você essência vai trazer dela? Você quer começar falando dele? Pode falar. Você é a minha convidada, eu Ah, completo. obrigada. Não, esse é o Red Chestnut, né? E ele é aquele medo que às vezes a pessoa tem excessivamente com os amigos, parentes, entes amados, aquela preocupação Filhos. excessiva, filhos. Acontece muito com filhos, esposa, marido, e às vezes a preocupação é muito excessiva e pode até ir causando uma dependência, principalmente quando é filhos, né? Deixar um Uhum. filho inseguro, deixar um pouco aquela insegurança. Isso. Esse é o lado negativo, né, Do desse Reed. floral. Uhum. A Uhum. virtude dele, né, seria o contrário, assim, seria a confiança, seria a segurança. O estado positivo desse floral permite passar isso, né? Quando a pessoa consegue estar no estado positivo, que é o que o floral vem trazer, é passar confiança, passar segurança para os entes queridos, para os entes amados, mesmo estando distante deles. Aí esse é o lado Uhum. positivo. Quando a energia dele está É. bloqueada, ele vem nessa forma excessiva de preocupação. Uhum. É, ele é um floral das mães que ficam acordadas esperando o filho chegar de madrugada, né? Mesmo Eu filhos falo já assim, grandes. eu ainda não acionei esse floral, mas eu tenho uma leve desconfiança Que você que ainda eu vai vou acionar. ser, que eu não vou conseguir dormir enquanto não chegar, né? Mas não sei, pode ser que eu me acostume, né? Não sei. Eu Sim. só tô Porque prevendo. preocupação também costuma acontecer antes dessa fase, né? É o floral também quando não quer deixar atravessar a rua, tem muito medo de deixar Isso. atravessar a rua sozinho, tem medo de deixar que a criança faça várias coisas sozinha, né? O que Uhum. pode ir transferindo esse medo para a criança depois com o tempo. Mas se o medo ainda não chegou em você, ele em outras coisas, talvez ele não seja assim tão É, vamos ver, né? Eu sou bem tranquila, assim, em relação à educação da Elisa, mas não sei, eu tenho a impressão que esse negócio de noite vai me deixar aflita. Vamos ver. é, Às vezes ela nem é da noite, não sei. Pois é, às vezes nem vai querer ficar tão tarde assim. Exatamente. Mas esse também é o medo, às vezes, de se preocupar muito. Às vezes a pessoa, alguém da família está com sinal de doença, algo simples, e a pessoa já pensa em algo muito ruim, que é uma doença muito grave, é medo. Isso, São aquelas crianças que têm o medo quando os pais saem, que os pais isso. aconteça alguma Uhum, coisa com os pais, né? uhum, Eu acho que eu tive exatamente. uma fase criança, assim, que eu tive o medo Red Chestnut aí, que era muito medo quando minha mãe saía, que algo acontecesse com ela quando era criança. E aí ficava O que assim. que acontece? Uma vez a Elisa, isso acontece muito com criança. Uma vez ela foi viajar sem mim, ela, mamãe, tô com medo que aconteça um desastre.
Não sei, eu falei, gente, não vai acontecer nada, vai tranquila, né? É, Mas eu acho que era aquela coisa de a primeira vez que ela ia viajar e eu ia ficar, e aí e ela aí, teve esse conheci. probleminha. É, Deixa eu ver aqui que estão comentando. Não estou conseguindo subir. eu vi Bom, uma não estou pergunta. conseguindo subir, mas o que eu peguei ali Eu, foi algumas pessoas falando que são o ah, tipo Red sim. Chestnut É. e, e vi uma pessoa perguntando sobre floral para insônia. Você Isso. pode falar, Dani? Que a gente falou Pode, semana passada? pode falar. É que a gente precisa descobrir a causa da insônia. Não existe um floral para insônia, uma coisa geral. Cada um tem uma insônia por um motivo específico, né? Então a gente tem que descobrir por que que você não tá tendo essa insônia. Então a gente falou sobre um floral na semana passada, um floral que é o White Chestnut, que é os pensamentos Acelerado. Que não repetitivos, param, repetindo. acelerados, que não para, aquela coisa que você deita e não consegue parar de pensar. Então seria esse floralzinho. Mas aí a gente tem que investigar, às vezes é por causa de um medo, né? Às vezes podem ser várias causas. Por isso que a gente não acredita naquelas fórmulas prontas, aquelas fórmulas que tem floral para insônia, floral para o luto, floral para separação, porque cada um vai dar com luto de uma maneira, com separação de uma maneira, com insônia de uma maneira. Então a gente precisa descobrir a raiz disso para poder montar a fórmula direitinho. Não temos como falar assim, esse É floral é para explorar. insônia. É que isso vem na outra questão que a gente estava falando no começo, né? Mesmo para, nesse caso, por exemplo, para insônia, ou para ansiedade, ou uma doença, tanto que às vezes para duas pessoas com insônia, por exemplo, para duas pessoas com ansiedade, podem ser florais totalmente diferentes por conta disso, porque depende do que está Exatamente. causando a insônia, depende do que está causando a ansiedade ou mesmo uma outra doença, né? E aí Isso, a volta aquela gente. questão de tratar a pessoa e não a doença. Nesse caso, a Isso. insônia seria a doença, assim. Então a gente não Uhum. trata a insônia, a gente trata a pessoa. Por isso é importante Isso. descobrir a causa, né? Ir lá na raiz do problema para Isso. entender qual que seria o floral. O E agora, Dani, você quer falar sobre qual grupo? que você acha da insegurança e incertezas? Tá ótimo. Tem Goste? esse aqui. Esse aqui, não, esse é o Honebin. Ah, Honeybee. Ele é característico de muita gente. É. Bem-vindo ao mundo Isso, eu procrastinadores. falar, que fica protelando, você veio procrastinar. É esse. É, Aqueles que não querem muito fazer, né? Quer começar falando? ele é aquela coisa de não conseguir o fluir do dia, né? Que você fica com aquela preguiça, né? É, Aquela coisa de não conseguir produzir, não conseguir fazer, ficar só enrolando. É essa lindeza aqui. ele é do cansaço, né? Muito do cansaço mental. Normalmente a pessoa já acorda cansada, né? Isso. Normalmente o cansaço de manhã é até maior que o cansaço à noite. É um cansaço das atividades rotineiras, assim, né? A Que é pessoa já se sente diferente do cansada. Olive, né? Isso, Lembra que a gente diferente do falou que ele da. tá mesmo fazendo ali muitas atividades e aí Isso, é tá assim, muito né? pesado. Sobrecarga. É, Esse é um cansaço, exatamente. aí ele vem como um cansaço mental por conta por conta disso, assim, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer aquela atividade, mas se chama para uma atividade mais prazerosa, a pessoa tem vontade. Então não é bem um É, cansaço, foi assim, embora o cansaço. é um É, cansaço mental. Então ele vem. E isso. aí que vem, que fica protelando atividades, né? Fica deixando Empurrando para com a fazer. barriga. Não É, quero muito fazer hoje. é, Esse é o Hornby. exatamente. É, a Vânia colocou eu toda, mas é o mal da humanidade. Eu acho que muita gente se Eu identifica, né? acho Aqui que tá como uma árvore, assim, não parece a florzinha, mas ele tem florzinha, sim. ele tem uma florzinha também que é bonita. Eu acho que todos eles são bonitos, foi o que eu falei semana passada. As flores lá com as suas belezas. Então, mesmo ele também, ele tem a florzinha bonita. Aí o Gurse, olha, eu queria te mostrar, queria mostrar para vocês, é essa aqui, que tá vendo essas vasilhinhas aqui no meio? Eu mostrei um outro na semana passada. Aham. Era uma das formas que lá no Centro Bar eles usavam para
Ainda usam, né, Ainda Dani? Deve usam, usar ainda. ainda É. usam, aham. Para que é através da energia solar, né? Então põe numa vasilha transparente, bota as florzinhas e a florzinha vai desfazendo a essência ali naquela água. Isso aqui é uma É. das formas. O outro método é da fervura. E até isso Agora o que ele Dr. de Bach pertinho. catalogou, né? Que qual é a melhor a flor que dá Para cada a florzinha. fervura e qual que é o método solar e qual é o método de fervura, né? Qual que também tem extrai mais os benefícios de cada flor em cada método, né? Ele também fez Uhum. esse estudo. Aqui a bonita, como diz Dani. É, oi, bonita. Vocês já foram lá no stories dela? Ela sempre põe florzinhas e bota. Oi, bonita. Sempre. É, essa é Gorse, É, que eu acho parecida com Gentian. Mas é, eu até eu anotei um negócio interessante, assim, o Gentian, que a gente falou semana passada, ele manda o currículo, mas ele não acredita que ele vai ser chamado. é. E o Gorse, Ele ele tá nem sem manda. esperança. Ele não manda de jeito, ele nem Ele manda, tá porque ele tem parado. certeza, assim, então ele não é muito Eu acho símbolo de movimento. interessante ele estar no grupo das inseguranças e incertezas, né? Porque ele Uhum. poderia estar no desânimo, desalento, porque ele é Isso, no bem um desânimo. desalento. É, Mas o que o Dr. Bar fala dele também é que ele entra no das inseguranças e incertezas porque é a falta de confiança em si mesmo. Então, uhum, o desânimo, a falta, a pessoa não vê a luz no fim do túnel, né? Mas é uhum. por falta de confiança em si mesmo. Por isso que ele está nesse grupo de insegurança e incerteza. Porque quando você começa a ver o que ele, onde vai, ele parece contra o grupo, ele parece desânimo, assim, É, parece do desalento. do desalento. A musiquinha que tava lá, Ah, Tente Outra Vez, do Raul ah, Seixas, sim. para os gostos da vida. É, eu acho interessante também que né, nos levantamentos dele, o Dr. Barbie ficou assim que é difícil encontrar crianças que estejam nessa característica Ghost É, aqui, porque é é, uma característica assim própria da criança a esperança, né? Que é uma das isso. virtudes desse floral. E é difícil encontrar uma criança assim. Então, É difícil. justamente porque é algo que vai ser a falta de confiança, a desesperança, é algo que a pessoa foi depois adquirindo ao longo da vida. Tem uma coisa do Gorse que eu vi que é, sabe aquelas pessoas que sentem uma dor Aham. física e que tomam remédio e não conseguem melhorar então assim, geralmente ela entra no estado Gorse, ela É, começa a não acreditar em nada, ela começa a não querer nem tomar os remédios, nem fazer nada, assim, uma desesperança, porque ela ai, já acha que não tem tudo solução. que eu uso não funciona, não adianta, né? Então é muito difícil. É um estado que o estado do gosto é um estado muito, muito difícil, assim, é um estado que é um Isso. estado depressivo, às vezes, quase assim, né? Que a pessoa tá numa É, esperança muito isso. grande. E Uhum. o que o floral vem para trazer é o contrário, essa esperança, essa conseguir visualizar as possibilidades, conseguir visualizar outras saídas, que sempre é uma saída que é uma coisa que o Dr. Bach fala, né? Que para Uhum. esse estado sempre há uma saída. Então a pessoa Uhum. conseguir ver que tem outras Enxergar. portas, conseguir enxergar. Isso. Porque nesse estado normalmente a pessoa não está vendo mais, né? Não Às tá vezes. vendo nada, exatamente. Qual é o grupo que você quer falar agora, Dani? Acho que agora a gente podia, deixa eu ver. Ah, o que você acha da falta de interesse no presente? Sim. Olha só, Gostar? geralmente essa é porque eu mostro essa imagem, as pessoas escolhem como não gostam. Mas é porque não aparece a florzinha dela, viu, Aham, a gente? flor é bonita. É o Chestnut Bud, Aham, Dani. Chestnut Wood são É as do pessoas que têm aprendizado, dificuldade, né? são as pessoas que têm dificuldade de aprender com as lições, né? De lidar, aprender com os erros, não consegue. E normalmente as pessoas não conseguem ver, aprender com os erros porque elas não estão muito percebendo o que está acontecendo, né? Então, Uhum. de novo, ali não está muito no momento presente, vai deixando passar e costuma ir por erro e acerto, vai testando o que que dá certo, o que que não dá, mas sem parar para perceber, aprender com as lições.
Então, frequentemente cometem os mesmos erros, digamos assim, né? Estão nas mesmas situações, meio que em ciclos. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Repetição de padrão masculino. Sabe aquela Tem coisa, os não, mesmos esse aí, namorados, assim, não, mesmo não os dedinho, mesmos mais que namorados, as mesmas características, vai lá repetindo. Ou então, mesmo tipo de emprego, tô ali reclamando e arrumo outro igual e outro igual. Ou mesmo padrão de mulher também, né, gente? Falei de homem, mas pode ser o mesmo padrão de mulher. pode ter. Então, aí é porque você está precisando dessa lindeza para você poder sair desse ciclo Para vicioso. poder começar a conseguir ver as lições, né? Extrair as lições do momento. E às vezes a pessoa não consegue nem perceber da outra pessoa. Às vezes ela tá vendo algo que acontece com outra pessoa, mas nem assim ela consegue perceber. Ela Ela consegue entra, aprender. ela entra meio que, vou lá testar. Vou lá Aham. ver se realmente acontece isso, né? E aí fica um ciclo, às vezes, repetindo esses padrões. É um floral muito usado também no aprendizado. Então, para quem está fazendo concurso, para quem está fazendo as provas, ele é um floral do aprendizado. Então, É, ele pode auxiliar nesse momento. ele vai ajudando, né, nesses encontros para a pessoa conseguir visualizar essas outras possibilidades. Uhum. Cristina colocou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Depende de que cada pessoa para ter a resposta para o uso dos florais? Olha, uma coisa, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas assim, uma coisa que eu percebi é que as crianças têm uma resposta mais rápida. Eu costumo marcar um retorno com 15 dias, porque com 15 dias a gente já consegue sentir, mesmo que seja de maneira sutil, o efeito do floral. Então, eu vou conversar com aquela pessoa sobre quais os efeitos que vinha tendo nesses 15 dias, e aí a gente vai ver se precisa mexer na forma, mexer na dosagem, como será, né? E as crianças, eu acho que elas têm umas respostas assim Resposta rápida. muito rápida, porque acho que o corpo está mais limpo, sabe? Não tem tanta Eu acho coisa que que a não gente tem vai tanta tomando durante a resistência vida. também. É Adulta verdade, a deixa, tipo, criança será está que isso com. realmente está funcionando? Essas forças É, aqui vão resolver meu problema? não entra Porque racionalidade, né? isso. A criança sente, né? Se deixa Isso, sentir. Aí chega mais fácil nesse estado sutil, né? Que é onde os florais chegam também. isso. E tem uma coisa que muita gente fala assim: ah, eu não acredito nessas coisas, será que vai funcionar comigo? O primeiro curso que eu fiz, a facilitadora falou um negócio que eu achei muito engraçado. Floral não é duende. E eu não preciso acreditar para ver o resultado. Então, Adorei! assim, toma, tá? Toma, porque é igual um remédio, gente. Se você não Sim. tomar, você não vai fazer o efeito. Então, toma e segue, assim. É. Eu não preciso ficar questionando, né? Igual você falou mesmo, a gente não fica questionando o Isso. remédio, né? Não fica questionando o É, floral. você tá com dor de cabeça e É, aí você toma, né? é. Eu tô tentando entender, depende que cada pessoa para ter resposta para o uso dos florais. Depende, não sei, acho que seria isso mesmo, não consegui entender muito. É, eu não sei se ela tá querendo dizer, Cristina, depois você elucida pra gente, mas talvez É, eu acho que ela tava querendo dizer exatamente isso. Se, tipo depende do assim, que uns para ter fazem esse mais resultado. efeito, outros fazem mais efeito. Eu acho que é assim, O efeito vai né? surgir de acordo com o que a pessoa precisava mesmo. Então, por isso, o Isso. terapeuta identificando qual é a causa do que a pessoa está trazendo, né? Olha, Qual a é a Cristina causa falou, ok, daquilo então é isso floral que mesmo. melhor se adequa àquela situação. É em Isso. razão do medo, é em razão de alguma de incerteza, alguma insegurança, né? Uhum, De alguma tristeza, que a gente vai ver que tem outros florais também que são para uhum, isso. Aí a resposta vai vir, né, tendo essa adequação. isso. Esse é o mustard. É, Eu ele gosto também é dela. bonito, você olhando assim, um campo florido e tal. É, Ele é e da sabe por que tristeza. ele é assim, gente? É porque ele vai tomando espaço. É, É aquela tristeza que começa de dia, você tá triste, você não sabe por que que você tá triste, mas você acordou daquele jeito e de repente ela vai tomando espaço. E da mesma maneira que ela apareceu, ela some.
Aí você, nossa, eu já Ela cuidei vem, assim vai e do nada. melhorei, não sei nem o que que foi, né? E normalmente a pessoa no estado negativo, né, desse plural, Do Monster. ela, ela até consegue listar todos os motivos que ela tem para estar feliz, que é o que ela Uhum, acha que não deveria estar sentindo aquilo, mas não é o que ela está sentindo de fato. Então ela está uhum, sentindo aquela tristeza porque é de uma causa desconhecida. Ela poderia te dizer tudo que ela tem para não se sentir daquele jeito, mas ela se sente daquele jeito. uhum, E aí essa tristeza profunda, assim, uma tristeza que é de causa desconhecida, que também é difícil ter em criança. Não é muito uhum. fácil criança nesse estado. Isso. Mas, A né? Vânia falou, tem um cachorrinho querendo falar aí também, sim, é na Ah, casa da Dani, é sim, a Jolie. Jolie, ela está participando. Até porque os florais também vão bem com os pets, e é bom que ela dá espaço para a gente falar disso, que a gente Isso. tinha falado no começo. E aí ela também está aqui para lembrar que também dá para os animaizinhos usarem. E eu até tenho que É, a pedir gente para ela falou ficar semana tranquilinha passada. durante as lives. Vou fazer Deixa ela ser feliz, Dani. isso. Ela fica querendo, aí ela fica querendo brincar no momento. Olha lá, já tem até. A Vânia já tá dando oi pra Jolie. Jolie. Pronto. Qual que Então, você vai querer falar agora, Dani? acho que a gente pode falar agora da solidão. Solidão. Ah, esse E aí a gente aqui. vai falar de um. O Walter Violet. Ele é lindo também. Ele E é lindo, ele ele é soberbo. é Eu isso. acho. Então, e ele vem dizer isso, né? Primeiro, o estado positivo dele, desse plural, né, do Walter Violet, ele é justamente a pessoa que ela tem uma sabedoria, ela tem, assim, uma tranquilidade, ela passa calma, ela passa... em chefes, são aqueles chefes que têm que o Dr. Bá até chamou de superioridade discreta, assim. A pessoa Uhum, já tem, ele passa essa tranquilidade, né? Ele passa uhum, essa uma paz no estado positivo, né? uhum. No estado negativo, aí ele pode ser arrogante, né? Como Eu acho, eu sei eu, muito, eu acho que eles se acham demais, assim. isso. Como eu sei demais, eu sei mais que você. É, é. E aí ele vira o antissocial, porque ele É, não tem muito, ele não se mistura. Na verdade, desse floral aqui, ele não se mistura. ele não gosta de falar dos E problemas dele. isso. A Marli chegou? Eu não vi, gente. É porque Viu, vai chegou, eu vi chegar ela daqui a pouco. entrando. Chegou? Então. Chegou. A Marli perguntou na semana passada sobre o floral do antissocial, do que não, né? Esse aqui é mais antissocial que o Mimulus, É, porque o Mimulus, na verdade, ele é inseguro, ele tem medo das pessoas, ele tem medo de multidão, ele tem medo de estar com gente. E ele não quer, é. né? Esse não quer mesmo. Ele não Tanto quer que estar com pessoas. o Mímulo está no grupo do medo, né? E esse também, É, a da solidão. Ele solidão. E gosta, por isso que ele afasta, é porque ele gosta de isso. estar sozinho. E ele, como ele tem essa sensação de que ele resolve, ele vai saber resolver seus problemas, ele não compartilha, ele costuma se isolar mesmo quando está de dificuldade, ele não gosta de Uhum. dividir, até porque ele acha que as outras pessoas podem não saber ajudá-lo e solucionar o problema É. dele. Então ele fica ali, ele é discreto, ele é na dele, assim, tem a característica Uhum. dele de ficar. Agora, ele no estado positivo, é isso, ele passa uma tranquilidade também, ele passa uma sabedoria, ele passa Isso. ele tem uma Ele presença olha para o outro agradável. também, né? Ele se torna uma pessoa que consegue ter gratidão, compaixão, Ele de consegue. dividir com o outro. É só quando ele acha que já sabe muito, aí é quando ele pode ficar arrogante, aí que ele vai se afastar Isso, mais. E o floral vem é, para trazer esse equilíbrio, né? E isso. essa essência A, desse. a Marli falou que era dessa essência que a pessoa estava precisando. É, ele Ah, é diferente do Mimulus. Eu acho que ele fala mais do antissocial do que o Mimulus, né? Porque o é, Mimulus, na verdade, ele tem medo de estar tem, exposto às pessoas, de não saber onde é que bota a mão, como é que fala, tem essas medo de coisas assim. falar, de conversar, tem medo Isso. de se expor, né? Assim, de estar É, em tem medo de se expor. público. Isso. O Mimulus é aquele medo
do dia a dia, né? Que a gente falou. Então ele entra muito mais Isso, no medo mesmo da pessoa estar exposta do que de se isolar propriamente. é. Não é que ele queira, que ele é É, reticente com aquilo, é, né? é, Esse aqui eu acho lindo de viver, mas eu não me é, identifico com ele. Só se for o lado positivo. é. Mas é o Ele que é eu acho lindo. mais lindo, é o Ele é hater. lindo. É, Eu acho ele muito lindo, gente. Desde a primeira vez que eu olhando, vi né? Ele todas as assim, ele imagens, não eu parece que vai botei. trazer essas características. É, exatamente. E quando eu olhei, eu falei, que lindo esse floral. É, Apaixonei por ele. ele é o do egoísmo, né? Você olhando assim, É, parece que ele é assim, mas é aquela pessoa que tá olhando para si, que é aquela pessoa que tá muito no mundo dela, ela não consegue, não vê muita importância no que a outra pessoa traz, então também não são bons ouvintes, né? Porque não, eles são estão péssimos ouvintes. Eles querem falar. eles querem compartilhar o problema deles, né? Problema Ah, deles. e uma coisa que eu acho interessante é que como ele tem essa característica assim de falar e eles sugam, né? Sugam a energia da pessoa assim, porque Isso. ele quer estar ali falando, contando qual é o problema dele. E só que ele quer companhia, apesar dele estar no grupo da solidão, ele fica triste de Ele ficar quer só. companhia. Ele quer Ele quer alguém para companhia. escutar ele. E normalmente, como ele tem essa característica, o Mimulus e também tem um outro que a gente vai falar mais pra frente, não vou nem falar dele agora, assim, mais dois que são assim mais, digamos, submissos assim, e são mais dominados por essas pessoas. Essas Uhum. pessoas não conseguem muito sair dessa Dessa bolha, né, que dessa bolha que ele ele agarra, está né? colocando. Então, são É, aquelas pessoas que normalmente as pessoas não querem estar perto porque ela está sempre falando do problema dela. O problema dela é o que é o maior problema, né? Isso no estado isso. negativo dele. Uhum. O estado positivo é É a a virtude dele, é a escuta. compaixão, a escuta, É, escuta. Ele empatia. consegue escutar, ele consegue olhar o outro, né? É, na verdade, sabe aquelas pessoas, gente, que falam compulsivamente? Sabe aquela pessoa que liga só para te falar problema e quando você desliga, quando desliga parece que você está esgotada, assim. É o É. tipo de jeito, Não, né? É o inclusive, tipo de jeito. ele Ele é conhecido só como, nos livros e tudo, uma característica meio carrapato, assim. Não sei se você já viu, é porque como que ele o é desse, sanguessuga, ele suga você não energia. consegue. Ele não pergunta nem assim, oi, tudo bem? Ou se ele pergunta rápido e já começa, já entra na vibe dele, né? Não é muito para saber se tá bem mesmo, não. É mais para poder só iniciar, né? É verdade. Preocupar. E por isso ele entra no grupo da solidão, porque as pessoas tendem a se afastar. E ele se sente infeliz por isso, porque ele gosta da presença das pessoas. Mas Uhum, acaba que por essa característica ele acaba afastando as pessoas. uhum, A não ser essas outras que ainda estão no estado negativo do Mimulus e de um que a gente vai falar, que é o Centauri também. Mas uhum. que entram facilmente ali no mundo dele e aí tem mais dificuldade de sair. As outras Uhum. pessoas costumam se afastar mais facilmente. É. E aí, gente, aqui entra a questão da terapia, da consulta, né? Porque quem é Heider, você acha que eles vão se enxergar? Será que eles acham que vão estar sugando alguém, que estão falando demais e que as pessoas estão cansadas? Não. Então, a gente consegue captar um pouco disso na entrevista mesmo com a pessoa. Até porque nisso, né, assim, quando a gente traz, como a gente está falando, né, as características positivas e negativas de cada essência. Isso, Normalmente a gente não vê muito as nossas características negativas, não nesse ponto, isso. né? Ainda Uhum. mais nesses que trazem características que a gente não quer lidar. Então a gente dificilmente se define assim. Encobre, né? Como no outro do egoísta, né? Que é o Hornby. A Uhum. gente não vai de cara se definir como egoísta, né? Eu não vejo muito ali, mas também são características que por isso que na entrevista é importante, né? Pra gente identificar. Isso. Qual que você quer falar agora, Dani? Falta influências externas, cuidado excessivo e desalento. Acho que a gente pode falar das influências externas. Aí que eu Tá. comentei agora do Centauri, né?
A gente pode Uhum. falar dele. Vamos falar dele. Ele é lindinho, gente. É pequeno aqui, não dá pra ver direito, mas ele é lindinho. Ele é lindinho também. É. Todos eles. É. Mas ele também é bem bonito. Ele é das pessoas que têm dificuldade de dizer não. Por isso ele entra muito na classe, assim, na classe, né, das pessoas que são submissas, assim, porque as pessoas, eles são muito gentis, são pessoas prestativas. E por serem assim, eles têm dificuldade de colocar esse limite, de dizer não, de colocar o espaço. E por isso, pessoas como o hater lá acabam dominando fácil uma pessoa nessa característica quando ele está no estado negativo. Porque ele Uhum. no estado positivo, ele vai ser gentil, respeitando o espaço dele também. Mas quando ele está Uhum. no estado negativo, ele pode ser muito influenciado e pode deixar muito entrar no espaço dele. E às vezes a São pessoa as pode deixar pessoas. de seguir o Pode seu falar. propósito, né? Por conta de outras pessoas. É. Pode ser as pessoas que têm dificuldade até de dizer não. As pessoas, né, acuadas que têm dificuldade com aceitação, né, de agradar, de achar que tem que fazer sempre, no nosso material vai aparecer o tipo assim, personalidade capacho, né, Uhum. aquelas pessoas que deitam para o outro É, passar, é, né, e às vezes também é difícil de uma pessoa se identificar assim e precisa de um outro para ter esse discernimento, né? De falar, olha, você está se doando demais, você está se dando demais, você está se negligenciando demais, é. né? Em prol do outro. As pessoas constantemente se sentem cansadas por conta disso, porque ela está sempre fazendo pelo outro, né? Apesar de Isso. estar com a mente ativa, ela se sente cansada, porque ela está com a energia Uhum, dela sugada pela outra pessoa sem perceber. uhum, Nessa busca de ser gentil, nessa busca de se doar. Você falou da uhum, personalidade capacho, também tem literatura que traz como que eles são escravizados, né? Por pessoas que têm a uhum. personalidade mais forte. Porque eles É, não dizem esse não, não colocam esse limite. eu costumo falar isso para as pessoas, você está sendo escravizado É, e não está percebendo. é, Até a questão da escravidão no sentido do olhar do outro, uhum. né? Da Do- preocupação do olhar do outro. de estar agradando, né? De não desagradar o outro. Isso. E é o que você A falou cri... mesmo, a pessoa também não vai querer se ver muitas vezes nessa forma, não, mas eu tô só ajudando, né? Eu tô me doando, então, assim, eu tô sendo. é, Ela não vê esse estado negativo. E o estado, e a virtude, o estado positivo desse é você também se incluir no seu cuidado, né? Você também está exatamente. no seu cuidado, que faz Uhum. parte também. No Walter Violet, ele só olha ele, né? É. E no centro ele só olha o outro. Então a gente precisa desse equilíbrio. Não é uma questão de voltar só para mim, nem se voltar só para o outro, mas de ter Uhum. um equilíbrio nesse meio termo. Eu não estou conseguindo subir, mas aqui, ó. A Achou? Cristina botou assim, lascou, os vidrinhos vêm discriminando o nome das plantinhas, sim. Ixi, Mas a gente cada um agora mas a vai ficar gente olhando, ai meu Deus, estão me achando é, isso. mas a gente sempre tem uma maneira de falar para a pessoa aquilo, né? Não é de uma maneira agressiva, mas de uma maneira que ela consiga enxergar o estado que ela está. Na verdade, o Heidei não é nem o que eu acho assim pior de todos para falar para a pessoa, é o Willow, mas a gente não vai O vê-lo Willow hoje. também é difícil. Então, vocês É, vão ficar na é, expectativa da próxima semana. vai ser da próxima. Mas essa é a Aqui, questão também. A gente está trazendo, assim, o estado negativo negativo. assim, do explorar. Isso também não significa que a pessoa está lá no pior, na pior etapa, assim, né, desse estado. Mas alguma característica ali, o que o floral proporciona. Então, por exemplo, assim, nesse caso do Centauri, que é colocar limites, aí a pessoa, mas eu não estou sabendo colocar limites, alguma coisa assim. Para trazer um equilíbrio, né? Ele vem para equilibrar questões que a gente já tem dentro da gente. Então, assim, Uhum, mesmo que você leia lá no seu rótulo
finalzinho lá, às vezes o hater, né? Uma característica. Uhum. Não quer dizer assim que você tem todas as características dele, mas alguma coisa que ele traz que ele vai poder te proporcionar e equilibrar, até junto com outra essência também. Isso. Inclusive, existe uma mescla, né? A pessoa não é uma essência Isso. só, É, né? Ela pode ser uma mistura de coisas que podem dar um equilíbrio interessante nessa história, né? é, Mas tem gente mesmo que já chega, nossa, eu tenho dificuldade de escutar os outros, eu tô aqui porque estão me falando que eu tô atropelando, que eu não espero ninguém falar, já tô lá falando. Então, às vezes, eles mesmos chegam com já esse discurso. identifica. Então, É, a gente sempre vai ter um jeitinho de falar. é. O Holly. O Holly. Holly é outro que as pessoas também não vão gostar Não de vão se identificar. referir. Porque o Holly ele pode ser vingativo, pode ser cruel, ele pode. É quando a gente às vezes sente ciúmes, sente, né, inveja. Ciúmes. Então, a É. pessoa, às vezes, por ver outra pessoa conquistando alguma coisa, pode se sentir injustiçado. Esse é um estado Holly, né? Outra pessoa Uhum. conseguiu algo e eu não, eu me sinto injustiçada. Isso pode ser um estado Holly. E o Isso. extremo do Holly também pode ser agressivo, pode ser uma pessoa que leva a agressividade à explosão, né? É, as pessoas magoadas demais, rancorosas, Se né? Que... ofendem fácil, se magoam fácil. Uhum. Engraçado, Dani, o primeiro curso que eu fiz, ela preparou um Holly pra gente, colocou numa jarra e deu um pouquinho para todo mundo. Não sei por que ela escolheu o Holly, assim. E aí ela falou, presta atenção nos seus sonhos, né? Essa noite para a gente conversar no dia seguinte. Era um grupo, né? Todo mundo chegava lá contando sonhos e tal. E aí eu tomei o Holly e sonhei que com a facilitadora, numa casa, uma casa enorme, grande, sabe aqueles portões de castelo, sabe? Sim. Grandão, forte, sabe? E ela abriu a porta e eu estava chegando nisso. Foi meu sonho com o Holly, eu não entendi. Mas Eu sabe por achei que que agora que você falou me veio, assim? Porque o Holly, o que ele traz é o amor universal, né? A característica do amor do universal. Ele é positivo, considerado, assim, a base dos 38 florais. Então, talvez por isso, porque como ele vem com a característica, o positivo dele, a virtude dele é o amor universal, talvez foi uhum. para trazer em cada um esse sentimento do amor universal, né? Eu acho que deve ter. Eu não pensei, eu não consegui chegar a uma conclusão É, no dia. E assim, é tão difícil a gente interpretar nossos sonhos, né? ela Mas eu sei que ela deu role lá para todo mundo e eu sonhei com isso. E também talvez não sei por essa que ela forma de escolheu. visualizar o amor universal. Talvez Então, tentar ver com, é, com esse olhar do amor universal, o que, que ele veio trazer, né? O que, que ele veio buscar. Porque é isso uhum, que o Holly vem trazer, né? Vem nos equilibrar. Esse isso. amor, que é para Uhum, afastar, né? Esse ódio, essa raiva, a inveja, ciúmes que às vezes o estado negativo Holly causa. O contrário uhum, dele, o balanço dele. Amor universal, que vai valer para tudo. E por isso ele é isso. a base, né, dos 38 também. Que interessante. Chegou mais um pessoal aí, bem-vindo, todos que chegaram. E teve uma pessoa que perguntou se a gente estava falando de flor Ah, ou de sim. essência, né? Então vamos dar uma explicadinha aqui para quem chegou mais tarde. Mas estamos falando sobre os florais de Bach e a analogia da essência com a personalidade das pessoas. Porque foi assim que o Bar achou a, os 38 essências, foi analisando pessoas, comportamento das pessoas e levando aquilo para a flor. Tal flor se comporta como tal pessoa, ou tal pessoa se comporta como tal flor. E aqui a gente está falando das diversas personalidades, né? A gente mostra a imagem, o nome da flor e o que Bach chegou à conclusão. Qual tipo de personalidade precisaria daquela flor? É, É é isso. lembrar, né, que é o estado que é Elo Ávila. Foi ela a que perguntou. Elo. Elo Ávila. É isso, né, de ir lá na causa, no estado emocional que está causando aquilo, né? Então a essência Isso. que chega àquele estado que a pessoa está demonstrando, né? Por nada, Elo. Então, gente, agora, Dani, cuidado excessivo ou desalento? Vamos desalento? Uhum. Vamos.
Crab Apple? É, eu acho ela linda. É, Olha, mas é a da talvez maçã, gente. ela é linda. A pediatra da minha filha, ela é homeopata e ela trabalha também com florais. Então, quando a Elisa nasceu, ela passou essa essência para, ela disse que era para fazer uma limpeza, porque a maçã tem É, essa propriedade da limpeza, né? e é também. Inclusive, já ouvi falar que se você comer uma maçã por dia, você vai limpar seu sangue de triglicerídeos, de É, colesterol, essas coisas. E a maçã tem essa propriedade da limpeza. E aqui no bar também, né, Dani? é, o Crab São Apple as também vem pessoas com que esse se sentem sujas, pessoas que impura, não sujas. É. Às impuras, vezes acham são que aquelas pessoas precisa que ficam lavando muito as mãos, né? Alguma, ficam isso, com os algum, toques da vida. É. não gostam da sua aparência, muitas vezes não Uhum, gostam da sua aparência. E aí, você falando isso, ele também é considerado um depurativo, assim, né? Então, às vezes, até quando entra em questões de pele, acne, ele vem uhum, também para essa limpeza, né? Para poder ajudar nessa limpeza de uma forma geral e com essa busca de tirar as impurezas. E tem um creme que também foi da base dos estudos do Dr. Bach, que é com crab apple, que é para essas questões de pele, justamente por ele uhum. ser de. Tem um creme maravilhoso. Né? A tia Beth tá aí. Eu já passei para ela. Ela fica roxa. Ela fica roxa com facilidade. E aí eu dou hidratante para ela passar no local, porque ela é branca demais. Aham. E aí vai. E é uma coisa impressionante, Dani, como rapidinho já volta a cor da pele normal. Já melhora, né? Isso, é. É, ele Inclusive, gente, também tem trata. bala, tá, de É, floral, tem creme aham. de floral, tem tudo que você imaginar de E floral. Tem do ambiente, que quebrepom também é bom para você também. limpar o ambiente. Então, O Crab Apple é muito desse de limpar o ambiente, né? Tipo, de tirar as isso. impurezas, de tirar aquilo, né, que você tá. Às vezes a pessoa sente, né, uma. É como se você se sente sujo, assim, e ele vem. E no Aham. organismo ele vem para limpeza mesmo. É com esse, como você falou da maçã mesmo, um depurativo, né? Ele vem para. Uhum. É. E aí, quando a pessoa tem esse sentimento de que ela se sente impura, se sente às vezes, Autoestima. suja, a autoestima baixa, o Crab Apple Isso. vem para isso, né? Para ajudar Quando a nesse pessoa, quando a equilíbrio. pessoa chega com problema de autoestima, geralmente a gente coloca um crab apple lá, né? Aí, você É, falando isso, que me lembrou, assim, né? Porque a gente tinha acabado de falar dessa questão de associar, né? Que é isso, a pessoa não é um floral só, né? Então, a pessoa vai chegar com a questão de autoestima, mas vai ter provavelmente alguma outra coisa. Às vezes um medo associado, né? a Alguma gente tem que ir lesão. atrás, E aí, por exatamente. isso que vem mais de uma essência junto, né? Então, ela vai Uhum, ter autoestima e, às vezes, um aspen, por exemplo, pode acontecer, né? Dependendo do que uhum, ela trouxer, de qual questão que ela está trazendo. uhum. Né? Da onde está vindo É, a baixa autoestima. Ou mímulos também. é. A, até o Larche, né, que é autoconfiança, a Elô pediu para indicar pediatra. Elô é a doutora Bernadette. Ah, Ela atende aqui em Brasília, se você for de Brasília, ali no Oswaldo Cruz. E se você me mandar um direct, eu mando o contato dela para você. Ela é homeopata e ela trabalha com florais também e ela sabe até onde a homeopatia vai. Então, ela não fica insistindo em uma coisa que a homeopatia não vai trazer um resultado. Ela passa o remédio alopata se ela vê que que a precisa. homeopatia não vai resolver. Uhum. Cristina perguntou qual o nome. O nome do floral é Crab Apple, É, né? Eu acho que foi isso. eu acho que é o Ah, nome ou é o dela. nome da pediatra, não sei. Qualquer. Tá, Ah, Elô, você manda um direct que aí eu mando o contato dela para você. Dani, essa aqui agora. Paine. Paine, esse tem demais no Esse consultório. tem. Da culpa, né? Daquele a gente fica se Isso. culpando e o que eu fiz e nada do que eu fiz tá bom. Não vê É, mérito, só vê, né, assim, a parte. Não vê as conquistas, só, né, fica muito se julgando ali, muito na culpa. uhum, Então,
a virtude dele é a É o aceitação e o perdão. chicotinho, né? É o chicotinho, é. É aquilo que você falou semana passada que eu achei ótimo, né? Hoje eu tô muito isso, às vezes a gente tá muito pai. É, É, hoje hoje eu eu tô tô muito pai, é. me culpando por tudo, tudo que eu faço tá errado, nada tá bom. É, Esse é o pai, né? Que não exatamente. consegue ver as suas conquistas, aquilo que tá fazendo de bom, né? Acha que é responsável pelos males do mundo, né? É. E às vezes assume, inclusive, situações de outras pessoas, assim, traz para si por estar sempre na culpa, né? São Uhum, crianças, são pessoas quando crianças se desculpam muito, estão sempre se desculpando, porque estão sempre se sentindo culpados, sempre achando que fez uhum, algo errado, né? uhum. Sempre, realmente, sempre se culpando mesmo. A pessoa não consegue Isso, ver muitos méritos, ver a parte ruim. isso. Eu tenho um livro, Dani, que ele não vende mais. Eu posso te passar depois. É sobre as crianças e os florais. E aí fala da personalidade das Das crianças e como crianças, lida com os florais. nossa, eu quero Muito demais. interessante. Depois eu vou Muito te passar. interessante. Porque isso é interessante, né? Muitas das essências que a gente foi falando, dá para identificar as características na criança, às vezes em Uhum. coisas pequenas, no dever de casa, né? Em alguns casos ali, de como a criança faz. Tem a criança Holly também, né? Quando a gente falou da Tem a criança criança ali, a criança Holly, que não sim. quer dividir o seu brinquedo, a criança que está ali e que briga com todo mundo, e que Aham. morde, a criança muitas vezes que morde, a criança Uhum. Holly. É. Então, Mal-humoradinha, mal-humorado, magoada, quer normalmente Holly revidar, é bater, eu mal-humorado, vou bater também. Tem. devolve, é vingativo. Isso. Agora vamos aos últimos, que é os cuidados excessivos. Cuidado Sim, excessivo. André Oliveira, psi, qual o nome do livro? É André, eu acho que é isso. Andriele, acho que é Andriele. Andriele. Então, eu vou gravar essa live e lá nos comentários da live eu vou colocar o nome do livro, que eu não lembro agora para falar. Mas é um livro que vocês só vão achar em sebo, não tem mais edição dele, tá? É um livro que parou Que de pena, né? produzir. Porque a Que gente pena, também é tá muito sempre. Ah, importante, até para os pois é. pais, gente, é muito, Então, muito importante. Esse aqui, Daniel é Beach, o Pete. É, simpático, que a simpático. gente falou semana Simpático, passada, é o simpático intolerante. intolerante, É aquele que aquele que não tem paciência com a burrice alheia, né? é diferente do Impatience que a gente tinha falado, que o Impatience acho o outro lento, ele é rápido. O Beat não, ele é Aham, intolerante com as pessoas mesmo, assim, ele não tem muita paciência com o que as pessoas fazem, com o erro da outra pessoa, né? Ele não uhum, consegue muito lidar com o erro da outra pessoa, ele é não mais consegue lidar. intolerante mesmo. A É, virtude dele é a empatia, é a compaixão, é conseguir entender o outro também, né? isso. É, o Beat é aquele que assiste novela criticando. Pra que isso? Pra que aquilo? Pra que você fez? Critica, reclama. É, falei, mas se dependesse de você, nem história ia ter. Como que pode? Pra Nossa, que fazer? Vê muitos defeitos, né? muitos, é Ele muito crítico, é. muito crítico. Assim, o pai é aquela questão de se culpar muito, né? De si. O Beat, ele vê muito Uhum. o erro do outro, né? O É o Beat, erro do ele outro, é. não é consigo mesmo, é com o outro. Então, ele vê o erro Uhum. do outro, ele é intolerante com o erro do outro. Ele não consegue É, muito compreender os outros erros. os excessos, né? Um só vê o erro do O outro, o outro só negativo. vê o dele. É. O positivo Agora, dele vai ser compreender, vai ter ser ouvir, vai ser ter um empatia, olhar de compaixão, olhar de né? compaixão. Ele vem para equilibrar, o floral vem para trazer um pouco esse olhar, né? Esse olhar de Uhum. entender o outro também, de saber entender, de saber ver a outra pessoa. Uhum. Dani, esse aqui não vai dar para a gente ver direito. Ele Ah, tá lá sim. dentro da caverna, tá? E não aparece. Geralmente as É o pessoas único que não é uma escolhem, coisinha, né? é, É o único. as pessoas escolhem como não gostam, mas eu acho, é assim. Mas eu acho que mais por causa da imagem que não favorece. É É, Rock Walter, né? é, é o único que não é um floral.
que é É, a é água, uma é o que o planta. doutor Bach chama de água pura da fonte, né? Que é aquele Uhum, que pode ser em vários lugares, desde que não tenha contato com a civilização, né? Assim, é uma água uhum, pura mesmo. uhum. Ele Ele é dos perfeccionistas. é o da autonegação também, né? É. E Agora, aí, eu achei interessante ele estar no cuidado excessivo, eu né? também acho. Eu acho também que. Mas eu acho o cuidado excessivo com o outro talvez se venha De de estar não fazendo o conseguir perfeito, é isso? isso, de não conseguir dar o seu melhor pro outro, né? O cuidado Aham, nunca consegui, né? Nunca. e E aí é ele muito escravizante também, também. Ele né? se retira muitas coisas, ele não se dá muito permissão para viver momentos de lazer, de prazer, assim, porque ele acha que ele tem algo a fazer e ele é muito rígido com ele, né? Então ele acha que ele tem uma meta e ele não pode sair muito daquela meta. Então Uhum, ele não se dá muito espaço para ter o que tire ele do foco. uhum. Para ele nunca tá pronto para alguma coisa, nunca é o ideal, nunca é, né? Então é aquela frase feita é melhor do que perfeito. O dele é perfeito e tem que ser perfeito. Isso. A Vânia perguntou aqui, aí não é o caso do floral e falta de educação mesmo. Ah, tá, são as crianças. Às vezes, Vânia, né? Qual é a pergunta? É que ela falou que eu acho que foi quando a gente falou de Holly, de ser vingativa, Ah, sim. de revidar, e ela falou, não é floral, não, é falta de educação mesmo. Ah, mas às vezes tem isso, né? Porque é um pouquinho ali da personalidade também da criança, como vai ser o adulto agressivo Uhum, também, o adulto vingativo. Tem isso. algo nele, da parte de energia dele, da parte sutil dele, que pode ser equilibrada, né? Então, Uhum, isso para trazer essa força que a pessoa já tem, a virtude do uhum, floral para a pessoa. Então, aí começa a uhum, ter um outro olhar, né? Que esse é o bom do uhum, floral, trazer um olhar diferente da característica negativa que ela está apresentando daquela situação. uhum. Que a gente pode ter em Ela, vários momentos, né? Em várias situações. é, ela botou aqui, então perguntou, ela afirmou. Eu afirmei. Então, gente, são essas as essências que a gente trouxe hoje. A gente vai ter que fazer uma outra live, né? Sim, Live 3, live para 3. falar de mais duas essências que estão faltando para vocês, ver o que vocês se identificam, O que que eu é muito estava pensando, importante a gente ter essa Leila, é que na verdade autopercepção. faltam 12, mas tem o RESC, né? Que a gente pode Ah, trazer tá, que o é RESC, explicar o que ele é também. que Ele são vai as entrar, na cinco verdade, coisas. como um 13º também aí É, de essência. Apesar dele não ser uma é, essência única, ele tem, né, verdade. uma característica que foi elaborada especialmente para aquela situação. Uhum. Henrique falou que passou rápido, também achei, Henrique. Eu também achei. A gente Nosso conversando. bate-papo estava bom. Eu Mas é adoro isso, falar. Dani. Mais alguma coisa para Não, fechar? não, eu acho que é isso, né? E sempre lembrando isso, assim, o que eu acho que é interessante que a gente comentou lá no começo, assim, é também trazer esse conhecimento, né, para as pessoas entenderem mais dos florais, porque às vezes é por não saber como eles são, de onde vêm, o que eles fazem, e ver que eles têm várias características e que eles foram pensados e estudados para personalidades específicas, para situações específicas, e por isso eles são importantes, assim, para nos auxiliar. Uhum, Eles vêm como um aliado mesmo para a gente, né? uhum. É isso, gente. Vocês estão aí agradecendo. Nós que agradecemos Não, mas vocês estarem aqui nos escutando, né? E é bom que a gente propaga bastante esses benefícios dos florais, essa coisa tão linda que é. E semana que vem a gente está aqui de novo isso, falando para dos falar outros. mais 13 essências, né, Dani? Com o resto. Isso, mais 13 com o RESC e a gente poder fechar e todos os Às trinta e grupos aí. oito. Hã? Isso, às 38. Às 38, isso.
Um beijo grande para vocês e muito Leila, obrigada. muito obrigada mais uma vez, mais uma vez Eu que pela gente estar agradeço, aqui Dani. conversando por essa troca e obrigada aí a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse bate-papo também. Sempre muito gostoso a gente estar aqui conversando, ainda mais sobre os florais que Exatamente. são lindos. Exatamente. Beijo grande para vocês. Obrigada, Beijo, boa Dani. noite, obrigada. Tchau, tchau.